Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuando então, Jesus contra o orgulho, né? Outro trecho, dia 15 de maio de 1906. A alma é como uma esponja. Se ela se reprime, fica impregnada de Deus. Entrando em meu estado habitual, senti uma extrema aflição pela privação do bem-aventurado Jesus e quase cansada e exausta de força. Agora sim que ele apareceu no meu interior, ele me disse: minha filha, é uma repressão contínua que a alma deve fazer consigo mesma, porque a alma é como uma esponja e se ela se reprime, mas fica impregnada de Deus, e se impregna de Deus, ela sente a vida de Deus em si mesma e, portanto, ela ama a virtude, as tendências sagradas. Ela se sente conquistada e transformada em Deus. Mas se não se reprime, ela se permanece impregnada de si mesma e, portanto, ela sente todos os efeitos que a natureza corrupta contém. E todos os vícios começam a agir como orgulho, inveja, desobediência, impureza e etc, e etc. Então, claramente, é bem claro aqui que nós somos uma esponja e nós temos que apertar para tirar de nós o eu. E é bem isso mesmo, a gente tem que ser reprimido. Por isso que quando eu falo para vocês que Jesus, ele fica acabando com a gente, detonando com a gente, a palavra que eu uso, né? É isso que eu quero dizer, né? Então é se reprimir. E aí hoje o mundo é o que menos eles querem, né? Hoje no mundo é o que eles não querem fazer, é se reprimir. Se alguém chegar numa pessoa, o psicólogo for atender uma moça, um rapaz que precisa fazer, que está passando por dificuldades de ansiedade, né? Principalmente quando vai se atender um rapaz que está com um vício de masturbação, por exemplo, né? E moça também, porque a mulher também tem isso. Aí o médico, quando vai atender, ele vai falar, o ginecologista lá, o urologista vai falar para ele, é ao contrário, você não pode se reprimir, você tem que aproveitar e utilizar. Isso é uma válvula de escape do seu estresse, das suas emoções. Então pode fazer à vontade, pode, né, se masturbar à vontade. É isso que eles falam. Se eu levar meu filho, se ele estiver querendo uma instrução para um médico, o médico vai ensinar isso pro meu filho, para ele nunca se reprimir e aproveitar o momento, curtir o momento do prazer. É isso que eles ensinam no mundo. E aí vocês percebem como Jesus é diferente. E aí eu vou ensinar isso para as pessoas no atendimento que eu faço. Eu ensino isso. E aí? Vocês acham que é fácil? Vocês não têm noção da luta que é para fazer as pessoas entender o quanto elas precisam morrer para si mesmas. Eu faço isso continuamente com as pessoas que vêm até mim. E eu só tenho que atender aqueles que Jesus manda para mim. Não adianta eu querer ir para o mundo inteiro e começar a falar isso, porque eles não vão entender. Não vão entender. As pessoas não entendem. Uma linguagem assim, totalmente avessa. Ao contrário. Então,
é uma repressão contínua que a alma deve fazer consigo mesma. É Jesus que está falando, não sou eu e nem é a Luísa. Porque a alma é como uma esponja, se ela se reprime, ela fica impregnada de Deus. Então, quanto ela mais se reprime, é Deus quem assume a forma nela e se impregna de Deus. E aí, quantas pessoas que nem sequer acreditam em Deus, como que elas vão querer saber de Deus? Tem pessoas que até mesmo são católicas, participantes da igreja, e que não se reprimem. Porque tem padres que não ensinam a se reprimir. Tem padres que ensinam você a nunca se reprimir. Que ensinam a buscar as emoções. Buscar as emoções, buscar a paz em falar, em soltar. Não tem padres que estão fazendo coaching? Então, o coaching é justamente se encher de si mesmo. O padre que ensina psicologia, ele está ensinando para a pessoa se encher de si mesma. Um pregador que se sente... Um exemplo de uma pessoa que te enche de si mesma. Olha, é difícil, mas é triste falar isso. É o padre Adriano Zandoná. É um deles. É triste falar o nome da pessoa aqui, mas é um... Eu não consigo ouvir programa dele. A alma feminina, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Não tô brincando com vocês, gente. Quando eu falo que na Canção Nova tem coisas boas, mas também tem coisas ruins, é verdade. Ruins que eu digo que são misturadas com coisas boas aos olhos humanos. Que os olhos humanos pedem para vocês não se reprimirem. Mas que vocês amem sua alma feminina. Que vocês sejam o melhor de vocês. E quantas pessoas vão entender totalmente o avesso? E aí eu vou ensinar para as pessoas ao contrário. As pessoas vêm para mim e eu tenho dificuldade. Tem muitas que não conseguem. Não conseguem. Eu falo para vocês porque eu tenho atendimento com pessoas que eu sim assusto com o que a pessoa diz. Assusto mesmo. Um exemplo de uma pessoa que eu atendi faz pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Não vou falar o nome, porque quando se fala da vontade humana, a gente tem misericórdia. Mas eu fiquei assustada. Uma pessoa que ela reza o dia inteiro e fala que ajuda as pessoas. Eu não estou saindo de casa, ela disse. Ela disse, não estou saindo de casa. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Não tenho ninguém para pagar. Não tenho ninguém para ir se arriscar, entende? Eu teria que pagar alguém para ir numa lotérica para depositar tal. Ninguém da minha casa pode saber que eu faço isso. Que eu pago alguém para ir se arriscar fora da casa. Eu falei, nossa, que medo é esse? É que muitos casos de Covid na minha cidade. Muitas pessoas já morreram. É uma moça, tá, gente? Uma moça de seus menos de 30 anos. Minha mãe é idosa. Tal. Minha família toda tem gente com risco. E eu também tenho rinite. Grande coisa. Aí eu falei, mas confia em Jesus. Não é tão assim
Quando se confia em Deus, não se tem medo assim. Isso para Jesus demonstra uma falta de confiança, eu fui para ela. Eu fui para a missa quarta-feira e Jesus chorava amargamente, por causa que tinha muita gente que não estava indo na missa só por falta da vacina. E ela disse, eu confio, mas quando se tem criança em casa e pessoas idosas e pertences, todo cuidado é pouco. Exagero, gente. Não poder ir no banco ou numa lotérica pagar uma conta. Eu vivo para pensar no que Jesus pensa, eu disse para ela. E no que eu penso, e não no que eu penso. Olha aqui. Eu vivo para pensar no que Jesus pensa, é o que eu disse para ela. E não no que eu penso. Mesmo assim, a vida e a morte está no controle de Deus. Precisamos confiar sempre, não é abusar. Mas não deixar de fazer as coisas importantes por medo. Se os profissionais de saúde deixassem de ir trabalhar, o que seria de nós? Só porque tem criança e doente em casa? Aí ela falou assim, eu sempre encontro uma forma de ajudar quem precisa. E Jesus observa o comportamento, eu disse, né? Mas aqui todos estamos trabalhando online. Mas mesmo assim, pense no que Deus pensa. Ele não olha para o que você faz, mas como você faz. Professores morreram, crianças também. Eu falei, tudo está nas mãos de Deus. Foi Deus quem tirou essas vidas. Sempre saiba disso. Se Deus não quisesse, não morreriam. Falo para você refletir, não se sinta julgada por mim. Não é isso que eu estou fazendo. É só para você não ter tanto medo. Confiar mais em Deus. Não ter medo da morte. Isso é algo muito ruim, ter medo da morte. Ela disse, eu não tenho medo da morte, mas dependo de outras pessoas. Aí eu falei para ela, evite depender das pessoas. Desapegue-se. Meu único receio, ela disse, meu único receio é partir sem ver todas as pessoas felizes. Eu ajudo muita gente. Eu falei, uau! Meu único receio é partir da terra sem ver todas as pessoas felizes, pois ajudo muita gente. Olha como essa pessoa está se inchando. Ela acha que ela é responsável pela felicidade das pessoas. Isso é se inchar de um grau que eu fico assim, pasma. Meu Deus, quando eu li isso, gente, vocês não têm noção do que eu senti. Eu falei, sempre confia em Deus. E não compete a você fazer as pessoas serem felizes. Só Deus. Isso pode prejudicar demais a sua alma. Eu falei para ela, diante de Deus, por pensar dessa forma. Pois é Deus quem é o dono da felicidade das pessoas. Só em Deus as pessoas precisam buscar essa felicidade. E é algo muito pessoal de Deus com cada pessoa. É muito perigoso se colocar nessa posição. Temos que sempre nos sentir pequenos e colocar Deus como centro das nossas vidas em tudo. Nunca querer assumir responsabilidade que é de Deus. Leia os escritos ditados só por Jesus. Ele fala muito de como se faz as obras em nome dele. Aí ela respondeu, mas de vez em quando surgem situações familiares que nos obrigam a frear um pouco. Planos de saúde caros, equipamentos indispensáveis ao trabalho. Ela para de ajudar só por causa que não tem condições. Ela falou aqui. Não tem nada a ver. Vocês estão vendo como a pessoa está bloqueada, ela não consegue receber a palavra de Deus? De tão fechada e cega que ela está. Eu estou falando para ela não se preocupar em ajudar as pessoas. Não, mas de vez em quando eu paro de ajudar por causa que falta dinheiro. Eu não estou falando disso. Vocês estão vendo? Eu preciso dar esse exemplo para vocês. Como se deve fazer essas obras de Deus? Deus trabalha totalmente diferente de como a gente trabalha. Seria muito importante você ouvir Jesus nesses conteúdos, pois Jesus fala que muitos irão apresentar para Ele no céu obras vazias. E estou falando disso com você, pois me preocupo e é meu costume direcionar as pessoas a fazerem as coisas conforme a vontade de Deus. E ela disse, eu sigo Jesus. E aí eu falei para ela, só pelo medo que você apresentou, eu já percebi que falta muito entendimento da sua parte. Jesus fala que muitos falam que fazem por Ele, mas Ele diz que não, que muitos não fazem nada por Ele. E é assustador quando Ele explica.
Ela falou, embora eu trabalhe, eu não sou independente. Eu moro mesmo no mesmo teto de minha mãe. Ela, né, e tal. Eu sou usada por Deus. E Nossa Senhora sempre me guia para fazer o bem. E ela me ajuda. Tudo bem. Aí eu mandei para ela um trecho sobre pureza de intenção nas obras, né? Que sem a intenção correta, Jesus falou assim, Luísa, o que acontecerá com tantas obras, mesmo boas, feitas sem a intenção correta, por costume e por propósito egoísta, querendo algo de Deus ou interesses humanos? Que pena será para eles no dia do julgamento, ao ver tantas obras boas em si mesmas, mas podres por sua intenção, pelo pensamento que a pessoa tem, o jeito que ela está fazendo, né? Em vez de torná-los honoráveis como muitos outros, suas próprias ações os tornarão envergonhados, porque não são as grandes obras que pretendo, mas a intenção com que são feitas. Aqui está toda a minha atenção. Então é importante, entendeu como é feita a obra. E o amor que ele quer que você coloque para fazer um bem para alguém é o amor por ele. Você vai fazer só por causa dele. Porque ele te deu a vida. Porque ele te salvou na cruz. Porque ele cuida de você, te sustenta na terra. Aí, por causa disso, você vai fazer o bem para as pessoas. Só por essa intenção. Só. E esse bem que você vai fazer para as pessoas é de fazer as pessoas se reprimirem como Jesus está pedindo. Para serem humildes, impregnadas de Deus. Você vai ensinar as pessoas, o bem, a caridade que você vai ensinar para as pessoas é que elas se reprimam. Você não vai ensinar para as pessoas, não, vem aqui que eu vou te dar o que você está precisando. Não, vem aqui, você tem que ter tudo o que você precisa ter. Eu vou tirar você da rua, eu vou te resolver todos os seus problemas, tal. Jesus não faz isso, por que você vai fazer? Você está obedecendo Jesus? Se você está fazendo isso. A pessoa vem na porta da sua casa, você enche a pessoa de... Essa pessoa, essa menina é uma pessoa, você tem noção das coisas que ela fala. Eu fico horrorizada aqui. Aqui, quando a gente ajuda materialmente alguém, ela fica dependente da gente, eu falei. Você se coloca no lugar de Deus na vida dessa pessoa. E isso faz ela ver você e não Deus. Muitas já conseguem se manterem sozinhas, ela disse. Eu falei, se você não ensinar a pessoa a buscar coragem própria para ela enfrentar as dificuldades em Deus, ensinar a pessoa a pescar sempre. Aí ela diz, eles controlam a depressão. Depressão é o tipo de pessoa mais egoísta. Pessoa com depressão é a pessoa mais cega de orgulho que existe na face da terra e mais egoísta que existe. Aí você vai ficar bravo comigo porque eu tô falando isso. Porque depressão é uma doença, a pessoa não tem controle sobre isso. Eu sei, minha mãe, ela também teve depressão, eu sei muito bem disso, que a pessoa, quando chega na crise, quando ela tá naquele momento de crise terrível, já era, não tem o que fazer com aquela pessoa. Mas antes dela ter a crise, ela tem picos de orgulho num grau onde ela só tá com depressão porque ela tá se inchando e ela não tem como se inchar. É uma pessoa que quer se inchar muito de si mesma. Ela quer conquistar as coisas tanto que ela sonha, né? E ela teve tantas frustrações, que ela não tem para onde se inchar e ela se deprime. Ela não vê esperança. E entender é muito complexo explicar sobre a depressão. A depressão é uma das coisas mais difíceis de explicar. Né? Por quê? Porque a pessoa se incha, ela quer ser feliz a qualquer custo. Ela quer ser feliz na terra. Ela não quer se frustrar mais. Aline, mas não é assim. Então, gente, cada pessoa é uma pessoa. Tem vários jeitos de você se impregnar de si mesmo. Tem várias formas de você se sentir frustrada. Qualquer frustração na terra e ansiedade na terra é culpa da pessoa se inchar. É orgulho. É da pessoa querer ser feliz aqui na terra. É ela querer se encher de si mesma. Tá? É muito difícil falar disso com as pessoas. Atender um depressivo é a coisa mais difícil que tem. Eu já atendi muitos.
E são ceguetas, totalmente cegos de orgulho, totalmente. São pessoas que, por isso que elas estão com depressão, de tão cegas de orgulho que elas estão. E às vezes são pessoas boas, maravilhosas. Tem aquela pessoa que ela não é tão cheia de si, que pode ficar com depressão. Tem isso, porque a depressão é uma doença psicológica também, que é causada no cérebro por falta de umas enzimas no cérebro. A minha mãe, ela tem a falta do lítio, e aí a culpa não é da minha mãe. Mas as válvulas, né, que se apertam para desenvolver a depressão, sempre está em base de alguma preocupação. Seja com saúde, seja com alguma coisa. Aí, se a gente for ver a história do padre Marcelo Rossi, né, quando ele fala que ele teve depressão, vocês vão perceber que ele estava preocupado demais com a saúde dele. Estava preocupado demais com a saúde dele, tomando uns remédios lá para tirar a dor, preocupado com a sua saúde. E Deus permitiu que esse remédio mexesse no cérebro dele, parasse de produzir uma enzima e ele ficou com depressão. Mas teve uma válvula onde ele estava se preocupando, estava ansioso. E aí depois ele se curou disso. Teve um processo todo de cura interior que ele passou para poder se vencer essa depressão, e até hoje ele está curado, porque ele passou por uma cura interior, né? Uma limpeza, onde ele se reprime em Deus, ele se busca em Deus. Aí, mas só que agora tem que ver como que ele ensina as pessoas, que elas têm que se reprimirem, como que ele é. Ou ele fica falando que a pessoa tem que se inchar. Eu não vejo ele falando que a pessoa tem que se inchar tanto, não. Ele gosta de cantar. Para mim, ele é o padre que canta. É só cantar, 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 cantar. E sempre é cantar para Deus. Então, a pessoa não tá, né, tá se esvaziando. Quando a pessoa tá cantando, ela tá se esvaziando de si mesma para Deus. Cantando para Deus, né? Se enchendo de Deus. Então, cantar não faz mal. Ele só canta. O padre Marcelo Rossi, ele só reza e canta. Ele não fica falando muita abobrinha, não. Graças a Deus. Menos um, né, na história, né? Mas é difícil a gente falar dessas coisas, né? Falar nomes de pessoas é difícil. Não é fácil, não. Aí essa menina também me deixou tão nervosa que vocês não têm noção. Jesus toma conta. Ela fala que eu ajudo de coração. Todas as pessoas que vêm até mim são realmente necessitadas. Eu tenho a pressa de Maria. Não fico só rezando. Se eu puder ajudar, não meço esforços, desde que não prejudique a minha família. Gente, isso é reprimir. Quando você tem que ajudar alguém, justamente quem mais você tem que prejudicar é a sua família. Quando você tem que ajudar, é tirar do pão da sua casa para poder dar para essa pessoa. E vai prejudicar a sua família. É pegar um dinheiro. Nossa Senhora, Jesus e José nunca pensavam em si mesmos. Só pegavam o mínimo que eles precisavam e o resto eles davam de esmola tudo. Tudo. Tudo que tinha, e as coisas melhores eles ficavam. Na história dos reis magos, José não guardou nada daquelas coisas que eles ganharam. Não guardou nada. Só ficou com o mínimo para poder suprir algumas necessidades da viagem que eles iam fazer para o Egito. Do ouro lá que eles ganharam dos reis magos. O resto eles doaram tudo para o templo, uma boa parte para o templo, e deu de esmola muita coisa, né? E ficaram com o mínimo. Tudo bem aí essa parte de não prejudicar a sua família, desde que não prejudique a minha família. Mas só que no caso dela aqui, não é assim, não é dessa forma.
A nossa santidade da divina vontade é uma santidade sem interesses pessoais. Quantas vezes eu tirei da boca do meu filho para dar para a boca de outro? É isso que Deus quer. Que você se reprima, que você retire de você para dar para o outro, para poder Deus te encher. Aí você está cheio de Deus. É Ele quem vai fazer a obra. Através de você, não é você que faz a obra. Todo o bem que você recebe das pessoas e o bem que você faz, não é você que está fazendo. É Deus quem está fazendo, porque você está fazendo por causa dEle. Então você não tem que dizer que você está fazendo alguma coisa, você não faz nada. Nada. É mais do que a sua obrigação dar Deus para as pessoas. E isso envolve até materialmente esmolas. E aí Jesus deixa bem claro aqui, nesse trecho, que a alma que não se reprime permanece impregnada somente de si mesma. E, portanto, ela sente todos os efeitos que a natureza corrupta contém. Todos os vícios saem. O orgulho, a inveja, a desobediência, a impureza, etc. Aí ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa também, falando para ela assim, você não fala comigo, você quer ajuda, você pede ajuda, mas não fala. Como que eu vou te ajudar? Aí ontem eu chamei a atenção dela, comecei a conversar, aí falei tudo o que Deus queria que eu falasse. E aí ela saiu tão feliz porque era o que ela precisava ouvir. Mas enquanto a pessoa aí no começo da conversa, eu chamando a atenção dela, ela falou, então eu vou silenciar. Eu falei, não é para silenciar, é ao contrário. É para falar o que está pensando, é para falar o que está precisando. Se não falar, eu não vou poder ajudar você. E não ter medo de errar. Não ter medo de errar. Isso é se reprimir. Isso é, se desapegar de si mesmo. Não ter medo de errar. Ela não gostou que eu chamei a atenção dela num grupo. Porque é uma pessoa das íntimas. E aí ela veio falar comigo. Aí eu falei assim, não tenha medo de errar. Goste de Jesus te reprimir. De Jesus ficar apertando você para sair tudo que tem de você. Goste disso, ame isso, acostume-se com isso. Não tenha medo de ser exposta numa comunidade. Não tenha receio disso. Goste de ser humilhada, goste de ser exposta, como Jesus foi numa cruz, exposto nu, totalmente nu. Seja Jesus Cristo. E essa pessoa está aprendendo bonitinho, ela está aprendendo legalzinho. Mas ontem eu precisei dar essa aula. O jeito maior que eu tenho de me reprimir é justamente ser essa pessoa que eu falei pra vocês que eu sou. De não guardar nada pra mim mesma. Tudo eu jogar, tudo eu aproveitar, toda oportunidade. Toda oportunidade, eu ofertar pra Deus. Toda oportunidade, não perder uma oportunidade de me reprimir. E se reprimir muitas vezes é você falar aqui a verdade. Dói falar a verdade, sabendo quanto que as pessoas correm o risco das pessoas cegas entender tudo errado, me julgarem e não sei o que, é o que mais vem na minha mente. O que eu falo aqui é assim, ser visto como julgamento, mas não é julgamento, é só verdade, é só o ensinamento da verdade, é só meditação sobre o que Jesus ensina. Mas aí as pessoas não veem essas cegas, essas orgulhosas, estão impregnadas de si mesmas, elas não veem da forma que Deus gostaria que elas veem, e é a maioria. Por isso que meus vídeos são poucas pessoas que vê, e eu agradeço a Deus, isso é uma proteção para mim. Graças a Deus, é uma proteção. Jesus fala para mim que é uma proteção para mim,
Ele permitir que só aqueles que Ele quer vejam, ouçam as coisas que eu falo. Vamos para a próxima aqui, 19 de fevereiro de 1900. Ameaças de punição. Hoje de manhã, meu adorável Jesus veio e me carregou para fora de mim. Eu vi muitas pessoas em movimento. Pareceu-me, mas não posso ter certeza, como uma guerra ou revolução. E para nosso Senhor, Ele não fez nada além de entrelaçar coroas de espinhos, tanto que, enquanto eu tomava cuidado de remover um outro, mas eles foram dolorosos. Assim, parecia que nosso século será conhecido pelo século do orgulho. O maior infortúnio é a perda da cabeça, porque perdida a pessoa tem a cabeça com o cérebro. E todos os outros membros se tornam incapacitados e se tornam inimigos de si e dos outros. Pois acontece que a pessoa dá um caminho para todos os outros vícios. A mente da pessoa encheu-se de si mesma, só pensa em si própria, Aí os outros membros é só resposta, Essa história da masturbação que eu contei e tudo mais. Pois acontece que a pessoa dá um caminho para todos os outros vícios. Meu paciente Jesus tolerou todas aquelas coroas de espinhos, e assim que tive tempo de removê-las, ele se virou para elas e disse: Vocês morrerão, alguns em guerra, outros em prisões e outros no terremoto. Poucos serão deixados. O orgulho formou o curso das ações da sua vida, e o orgulho lhe dará a morte. O orgulho formou o curso das ações da sua vida, e o orgulho lhe dará a morte. Jesus falando. Vocês morrerão, alguns na guerra, outros em prisões e outros no terremoto. Sabe para quem que eles estão falando? Para quem que ele está conversando? Quem principalmente ele está apontando? Nós, seus filhos católicos. Nós, porque nós somos também muito orgulhosos. Não só o mundão que está aí fora. Jesus está falando claramente aqui para nós. Conheço muitos católicos como essa menina, como várias outras pessoas, que rezam para apontar para os outros que rezam. Para poder bater no peito, eu rezo. Eu estou no céu, vocês não. Uau, o que mais tem nessa terra é gente assim, com o rosário na mão. O que mais tem, gente? E é para essas pessoas que Jesus está falando, que muitos morrerão em prisões, porque ficam difundindo ódio no mundo. Então, serão os primeiros que serão caídos na tribulação e outros no terremoto. Poucos serão deixados. Jesus, com sua misericórdia, por causa de Nossa Senhora, vai fazer morrer. Por quê? Porque ele fala, tem outro trecho aqui no livro do céu, que ele fala que a maioria das pessoas que elas servem Nossa Senhora vai proteger. Que ele deixou na mão da Nossa Senhora para levar muita gente para o purgatório, E aí essas pessoas vão ser colocadas em segurança. Essas orgulhosas devotas. Algumas, que são boas, ainda são boas, porque fazem o bem ainda, Então Jesus tem misericórdia. E a misericórdia dele deixou a mãe dele, fazer alguma coisa pelas pessoas, E ela prometeu que aqueles que rezarem, usarem as promessas dela, ela vai salvar. Então, por que ele está falando que morrerão? Porque não vão ficar no reino da divina vontade. Ele não quer essas pessoas no reino dele. Pessoas inchadas de si próprias, que rezam, mas são inchadas de si próprias. Ele não quer essas pessoas. Então, ele vai permitir que essas pessoas morram. Alguns em guerra, outros em prisões e outros no terremoto. Poucos serão deixados. Porque o orgulho formou o curso das ações de sua vida, e o orgulho lhe dará a morte. Então, o castigo dessas pessoas nesse tempo vai ser morrerem. Vão para o purgatório. Porque
estão comungando, estão rezando o rosário, Jesus, né? Estão fazendo penitências para si próprias, para proteger si próprias, pela alma delas. E batem no peito, eu rezo por mim. Eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo o que Nossa Senhora pede. Então eu vou ser salva, ela vai ser salva. Mas vai como reciclagem. É aquela conversa de ontem. Vai para reciclagem. Muitos vão para reciclagem. Porque Jesus vai lá no purgatório ensinar para você esse orgulho que você viveu aqui na Terra. Esse desejo de você salvar somente a si mesmo. Não, mas eu divulgo no meu canal as coisas de Nossa Senhora, as mensagens de Nossa Senhora, não sei o quê. Então, por causa disso, você agradece a Deus. É a graça que você está ganhando de ser salvo. Fica feliz. Agora, você quer ser santa neste tempo agora? É você, às vezes, deixar o rosário de lado. Depende de você deixar o rosário de lado e trabalhar para ensinar as pessoas a se reprimirem. Mas eu me reprimi, Aline. Elas se reprimem se elas estão penitenciando, rezando o rosário. Elas estão se reprimindo. Mas aí tem outro esquema. Tem um jeito de se reprimir por orgulho, por medo de ir para o inferno. E esse jeito de se reprimir por medo, né, entre aspas, para poder provar alguma coisa para os outros ou para si mesmo, tem um jeito de se reprimir errado. Mas está reprimindo. Jesus, ele vai considerar, vai salvar essa pessoa. Mas o jeito que Jesus está se referindo a se reprimir aqui, de ser humilde, é ser uma pessoa que ela não está apegada a nada humano. Totalmente desapegada das coisas do mundo. Totalmente, incluindo até mesmo mandamentos da Igreja Católica. Entendeu? De dizer que eu sou católico com orgulho. Entendeu? É complexo o negócio. É da pessoa, ela amar tanto a Deus, mas só a Deus, mais do que tudo nessa vida. E fazer tudo só por causa de Deus. Só porque Ele merece. E você não se importar nem um pouquinho com você. Nada, mas nada, nada, nada. Você nem se preocupa com você. E aí, você se preocupa tanto com Jesus, você trabalha tanto para Jesus, que você só ouve o que Ele diz e o que Ele pede. E você ocupa-se tanto com Ele que não dá tempo nem de rezar o rosário. Aline, mas como assim? Você ouve tanto Jesus, você conversa tanto com Ele, você obedece tanto o que Ele te pede. Você trabalha só para poder fazer o que Ele quer. A divina vontade. Que você esquece totalmente as regras. Como assim Ele vai pedir para você fazer alguma coisa contra os mandamentos? Olha, eu só sei que Jesus nunca vai pedir nada de errado para você fazer. Mas se você ama tanto Ele a ponto de só pensar nele, em como Ele quer as coisas, que você faz tudo e passa por cima de qualquer obstáculo para fazer. Então, às vezes, pode acontecer que você, por causa de Jesus, por causa de você entender o que Jesus quer de você, que você precisa, às vezes, se omitir diante das pessoas que vêm até você. Se omitir de fazer uma caridade numa situação. Porque essa pessoa, se você fizer a caridade para ela, você vai estar dando para ela o peixe na mão. E aí Jesus fala para você, não ajuda essa pessoa. Porque você está dando peixe na mão dela. Ela não precisa do peixe, ela precisa pescar.
Eu quero que você vá até com ela lá na casa dela e acompanha ela para ver como que tá a vida dela, o que ela tá fazendo. Explica para ela como que ela tem que pescar, como ela tem que buscar um emprego. Vai com ela, ajudar ela a procurar emprego. E aí você ocupa tanto fazendo a vontade de Deus que você não faz aquilo que, entre aspas, é mais fácil. Porque você dá para ela o peixe. Ela veio te pedir para você pagar para ela uma passagem para ir não sei para onde. Ou ela veio pedir para você uma cesta básica. E aí você não vai dar. Porque Jesus te pediu para você ensinar essa pessoa a se reprimir. Descobrir o que está acontecendo. Então, se essa pessoa realmente quiser a sua ajuda, você vai fazer o que ele está pedindo para você fazer. E aí você não deu para a pessoa dinheiro e nem a cesta básica. Porque você obedeceu Jesus. Mas Jesus não dava esmola? Então, Nossa Senhora, Jesus, José dava esmola. Davam tudo, mas só que eles sabiam dar esmola, né? Nossa Senhora, vocês não têm noção de como ela conversava com as pessoas. De como ela instruía as pessoas a acreditar em Jesus e confiar em Jesus e serem desapegadas às coisas. Ela ensinava aquilo que ela vivia. Aí vem pessoas pra mim, eu queria tanto, eu não tenho, uma pessoa chega em mim, a minha vida é uma coisa terrível, ninguém na minha casa tem prosperidade. Eu falei, mas pra que prosperidade? Pra quê? A gente só tem uma casa e a casa nem a gente terminou, foi o básico do básico, moramos com nossos pais ainda. Amém, agradece a Deus. Seu pai e sua mãe deixam você morar com você? Que bom. Morar com eles, que bom. Agora é trabalhar. Mas ninguém arruma emprego, que não sei o que. Tem paciência. Aceita o que tiver, aceita qualquer coisa. Faz um churrasquinho na esquina. Vai limpar a casa de alguém. Aprende a fazer alguma coisa, um serviço de marido de aluguel lá, aqueles homens que trabalham para arrumar casa, encanador, gesso. Vai trabalhar de servente, aprende o serviço de um pedreiro. Vai fazer bico mesmo. Mas não volta para casa sem trazer o sustento para a família. Você desapega de você, de querer ser carteira assinada. Tem gente que só quer carteirinha assinada, que é o emprego melhor possível, de cobrador de ônibus, de ficar sentadinho só recebendo dinheiro na mão. Tem gente que só quer o melhor, só quer pra si próprio. Não é pra trabalhar até morrer. É pra trabalhar muito, mas também não ficar sem fazer nada. Só porque não conseguiu o emprego que quer, na sua colocação profissional, você não vai arrumar emprego. Não vai trabalhar. Não é capaz de abrir mão desse orgulho. Então é muito difícil falar sobre orgulho. É muito difícil, gente. Próximo, 18 de maio de 1915. Revestindo punições. Jesus cuidará das almas e dos pontos onde existem almas que vivem por sua vontade. Então eu já li isso ontem, essa parte eu já li. Bola pra frente. 30 de julho de 1901. Visão do mundo e como a maioria é cega. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Encontrando-me em meu estado habitual, o abençoado Jesus me tirou de mim mesma. E no meio das tantas pessoas, que cegueira! Quase todos eram cegos e alguns com muita pouca visão. Tão logo alguém pudesse ser visto, como o sol no meio das estrelas, de visão aguda, tudo concentrado no sol divino. E essa visão lhe foi concedida, porque ela estava fixada à luz da palavra humana. Jesus, todo compassivo, me disse: minha filha, como o orgulho arruinou o mundo. Chegou a destruir o pouco de razão que todos trazem consigo quando nascem. Sabe,
No entanto, que a virtude que mais exalta a Deus é a humildade, e a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus é a humildade. Diante de Deus e entre os homens é a humildade. Dito isto, desapareceu. Depois ele voltou sem fôlego e aflito e acrescentou: minha filha, 3 castigos terríveis estão prestes a acontecer. E como um raio desapareceu sem me dar tempo de dizer uma palavra. Então olha aqui, gente, como... Aí vamos ler essa parte que é: quase todos cegos, no meio de tantas pessoas, Jesus me tirou de mim, me levou no meio de tantas pessoas e viu que cegueira. Quase todos eram cegos de orgulho e alguns com pouca visão. Então logo alguém pudesse ser visto, quando alguém podia ser visto, como o sol no meio das estrelas, de visão aguda, tudo concentrado no sol divino. E essa visão me foi concedida porque eu estava, né? Porque me foi concedida porque essa pessoa estava fixada à luz da palavra humana. Palavra humana, isso que eu não entendi essa parte aqui. Como o sol no meio das estrelas, tão logo alguém pudesse ser visto, como o sol no meio das estrelas, de visão aguda, tudo concentrado no sol divino que é Deus. E essa visão lhe foi concedida porque, acho que né, ou ela estava, porque essa visão estava concedida, foi fixada à luz da palavra humana Jesus, a luz de Deus, né, a luz humana, de Jesus humano, da humanidade de Jesus, ele que foi humilde por excelência, né? Então foi a luz da humanidade de Jesus, agora que eu entendi, da palavra humanada. Então eu tinha que mudar da palavra humanada de Jesus, que também foi palavra humanada. Por que ele é a palavra humanada? Porque ele não precisa nem falar os seus gestos de desapego dele próprio, né? Ele não tinha nenhum apego próprio. Jesus era totalmente humilde, manso e humilde de coração. E ele era totalmente desapegado de si próprio. Então, a luz do sol divino era alguém que estava seguindo Jesus. Então, quando ela viu alguém que podia ser visto, que se enxergava, era a luz do sol divino, né? Porque estava concentrado no exemplo de Jesus, um São Francisco de Assis, vamos dizer assim. O Jesus mesmo fala que um dos maiores imitadores dele nessa terra foi São Francisco de Assis. E o que São Francisco de Assis fez? Né? Quantas coisas que Jesus mostra que São Francisco de Assis fez, né? Totalmente desapegado de si próprio, totalmente reprimido. Aí Jesus fala: minha filha, como o orgulho arruinou o mundo. Chegou a destruir o pouco de razão que todos trazem consigo quando nascem. Então, quando a gente nasce, a gente ainda tem alguma inteligência. Mas aí vem o orgulho e destrói essa inteligência. Né? E tem crianças que batem nos pais logo cedo quando nascem, com 1 aninho já. 1 aninho, começa a bater nos pais. Aí você fala, mas por que a criança bate nos pais, Aline? Com 1 aninho? É o jeito que o pai cria, o jeito que a mãe cria, fazendo as vontades da criança. E aí vão crescendo assim nesse ambiente onde elas têm muito espaço para se incharem. Os pais dão tudo o que elas querem, facilitam a vida delas. Nossa, mas como que tem que criar uma criança sem orgulho, Aline? Desapegar da criança. Não ser tão apegado, não querer passar a mão na cabeça. Mas Nossa Senhora não cuidava tanto de Jesus, não tinha todo esse cuidado com Jesus. A gente não tem que cuidar como Nossa Senhora cuidava. Mas o próprio Jesus não queria que Nossa Senhora desse mamar de vez em quando para ele. E aí você que ganhou neném, a criança dá um chorinho, você vai correndo.
A criança dá um chorinho, você vai correndo. A criança não pode chorar. Uma vez eu ouvi uma pregação de um padre, e depois que eu ouvi essa pregação, nunca mais eu tive medo de choro de criança. Deixava meu filho chorar bastante. Ele falou assim: choro não mata. Deixa a criança chorar. Não mata. Aí depois que eu fiquei sabendo disso, nunca mais eu fiquei fazendo as vontades do meu filho por causa de choro. Birra por causa de graça. Nem desde quando nasceu. Eu ouvi isso, essa pregação logo que meu filho é bem pequenininho, ainda recém-nascido. Aí mudei totalmente a minha visão. E até hoje eu sou assim. Não tô nem aí com gracinha, com birrinha. Tá birrando, eu mando de castigo, deixo no quarto virado pra parede. A gente ataca, nossa, totalmente aqui em casa. Acaba com essas coisas aqui. Não dá espaço pra isso, não. A criança começou a reclamar, a gente desliga a televisão. Dá castigo. Aí meu filho, um pequeno de 12 anos, fica bravo que a gente manda desligar a televisão porque ele tá brigando com o irmão. Aí a gente fala assim: já que tá brigando, fica brigando e desliga a televisão. Não, mas eu quero assistir, que não sei o que, a culpa é dele. Aí a gente, então fica quieto. Fica quieto então. Para com essa briga. Cada um por si, né? Para com essas coisas. E o meu filho pequeno, ele se encrenca com o mais velho só por pouca coisa. O mais velho não pode tocar nele que ele já fica bravo. Aí eu falo: não tem nada a ver isso aí não. Vocês têm que viver bem. Vocês têm que ser irmãos. Um tem que respeitar o outro. Um tem que respeitar o espaço do outro. Né? Daí eu brigo com o mais velho, falando pra ele parar com essas gracinhas. Aí chamo também a atenção do mais novo pra parar com essas gracinhas também. Né? Pra parar com essas birrinhas. E eu falo: se não parar, eu vou desligar a televisão, videogame, vou tirar tudo. E aí eles ficam bravos: mas eu não tenho culpa. Eu falei: agora que eu tiro. Aí eu vou e tiro. Só porque fica batendo boca comigo. Tem que doer. Acabar com o orgulho. Tem que doer. Se você criar os seus filhos, tem que permitir que eles sejam reprimidos. Acostume eles com isso. Porque a vida inteira deles, eles vão precisar passar por isso. Sempre ficar com um copo mais na metade. Sempre. Nunca cheio. Nunca. Quanto menos seus filhos forem apegados às coisas, a gracinhas, a birrinhas, melhor. Então tem como educar os filhos desde o começo. Se é possível, faça. Aprenda.